O poder da oração. A oração ela é poderosa. É a nossa conexão direta com Deus. E neste vídeo, separamos 10 partes para juntos aprendermos como a oração pode transformar a nossa vida. Mas antes de começar, peço para que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. E se puder também, deixe o seu pedido de oração que estaremos orando por vocês. Peço isso para vocês porque é muito importante para nós que vocês venham curtir e interagir conosco para que o YouTube entenda que este vídeo está sendo benéfico para as pessoas. Amém? Parte 1. O que é oração? Orar é conversar com Deus. É abrir o coração e reconhecer quem é Ele. Em Mateus 6, Jesus nos ensinou a oração perfeita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando oramos, alinhamos nosso coração ao céu. Não é apenas pedir, é confiar. É se conectar com um Pai amoroso que está atento a cada detalhe da nossa vida. É buscar intimidade com Deus. Entender que Ele não é um ser distante, mas um amigo que deseja ouvir nossa voz. Quando oramos, nossa fé cresce e nossa perspectiva muda, porque começamos a ver a vida pelos olhos do Senhor. Orar é viver um relacionamento contínuo com Ele. É um estilo de vida e não apenas um momento do dia. Quando entendemos isso, cada suspiro se torna uma oração e cada pensamento pode ser direcionado a Deus. Parte 2. O poder da oração na vida real. Deus disse a Sara: haveria algo impossível para mim? Gênesis capítulo 18, versículo 14. O que parece impossível para você hoje? Quando oramos, Deus trabalha no invisível. Ele move céus e terra para cumprir os seus propósitos. Jacó orou: Senhor, tu prometestes que me farias bem. Gênesis 32, 12. Podemos lembrar a Deus das suas promessas porque Ele é fiel para cumprir. A oração não é um ritual vazio. Ela é um diálogo vivo que constrói nossa confiança no caráter de Deus. Ela é a chave que abre portas, que quebra muralhas, que traz paz em meio à tempestade. Quando colocamos nossos impossíveis diante de Deus, descobrimos que para Ele não há limites. A oração transforma diagnósticos, restaura famílias, cura o emocional e nos leva a experimentar o sobrenatural. É por meio da oração que recebemos sabedoria para decisões e força para seguir em frente. Parte 3. Por que algumas orações não são respondidas? Nem todas as orações são respondidas da forma como queremos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: vocês pedem, mas não recebem porque pedem por motivos errados. Às vezes nossos pedidos estão focados em nossos desejos pessoais e não no que Deus deseja realizar em nossas vidas. Deus não responde orações egoístas, mas Ele ouve no coração sincero, aquele que busca a vontade dEle acima de tudo. O segredo é orar com humildade, reconhecendo que o tempo e o plano de Deus são melhores do que os nossos. Quando aprendemos a orar, não para satisfazer nossas vontades, mas para glorificar a Deus, começamos a viver propósito real de oração. Algumas respostas demoram, não porque Deus se esqueceu de nós, mas porque Ele está nos moldando no processo. Ele quer que cresçamos, que amadureçamos, que nos tornemos mais parecidos com Cristo. E às vezes, o não de Deus também é a manifestação do seu amor. Parte 4. Oração com perseverança. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 18, versículo 1, que devemos orar sempre, sem desanimar. Muitas vezes, oramos uma vez e queremos respostas imediatas, mas Deus nos ensina a persistir, a confiar o processo. A perseverança na oração fortalece nossa fé e mostra que nossa confiança está firmada nele, não nas circunstâncias. Orar continuamente é declarar: Senhor, mesmo que eu não veja, eu creio que está agindo. O céu se move quando persistimos em oração.
Não desista. Deus está trabalhando nos bastidores. Perseverar é confiar que Deus ouve cada clamor, mesmo quando o silêncio parece durar muito tempo. Às vezes, a resistência espiritual só cai com persistência. O próprio Jesus orava de madrugada, repetidamente. Isso nos ensina que insistir na presença de Deus nos leva a viver milagres que só acontecem para quem não desiste. Parte 5. Oração com gratidão. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus diz: Não andeis ansiosos, mas apresentem seus pedidos com ações de graças. A gratidão na oração muda a atmosfera ao nosso redor. Quando começamos a agradecer, mesmo antes da resposta, declaramos nossa confiança em Deus. A oração com gratidão é uma arma poderosa contra a ansiedade. Ela nos conduz à paz e excede todo o entendimento. Mesmo nos dias difíceis, há motivos para agradecer. Quem ora com gratidão experimenta um coração leve e uma fé renovada. A gratidão transforma a forma como olhamos para a vida, porque passamos a perceber as bênçãos que já recebemos. Orar com gratidão nos faz lembrar que Deus já fez, está fazendo e ainda fará muito mais. Parte 6. Oração de confissão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos lembra: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma oração sincera começa com o coração limpo. Quando confessamos nossos pecados diante de Deus, abrimos espaço para sermos restaurados. A confissão traz libertação. Não precisamos esconder nada de Deus. Ele já conhece tudo sobre nós. A oração de confissão nos aproxima do Pai, renova nossa alma e nos enche da presença dele. Quando o coração é purificado, Deus começa a operar com liberdade em nossa vida. O pecado não confessado cria barreiras espirituais, mas quando nos derramamos diante de Deus, Ele nos restaura, nos levanta e nos devolve a alegria da salvação. Parte 7. Oração com fé inabalável. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus disse: Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis. A oração eficaz nasce de um coração que crê, mesmo quando tudo parece contrário. Fé é confiar no que ainda não vemos, é esperar por aquilo que Deus prometeu, mesmo que os olhos naturais não enxerguem. Quando oramos com fé, movimentamos o céu. Deus honra aqueles que aproximam dele com confiança. O impossível começa a se tornar realidade quando oramos crendo no poder do nosso Deus. Uma fé inabalável é construída quando escolhemos acreditar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É declarar: Deus é maior que isso. Quando a fé é maior que o medo, o milagre se aproxima. Parte 8. Oração pela vontade de Deus. Jesus no Getsêmani orou: Seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 26, 39. A oração mais poderosa é aquela que se rende à vontade de Deus. Muitas vezes oramos desejando que a nossa vontade prevaleça, mas a verdadeira maturidade espiritual é orar como Jesus, aceitando e confiando que o plano de Deus é o melhor. Quando oramos rendidos, Deus nos dá paz, mesmo quando a resposta não é aquilo que esperamos. A oração que agrada a Deus é aquela que se submete ao propósito eterno dele. Orar pela vontade de Deus é reconhecer que Ele vê além, que Ele sabe o que é melhor para nós. Quando nos rendemos, encontramos descanso. Oração não é para convencer Deus a fazer a nossa vontade, é para nos alinhar à vontade de Deus. Parte 9. Oração que liberta. Em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 26, Paulo e Silas oraram e as cadeias se abriram. A oração tem poder de libertação. Não importa quão grande seja a prisão emocional, espiritual ou física, Deus pode quebrar todas as correntes. Quando clamamos com sinceridade, Deus se manifesta com poder.
Paulo e Silas estavam presos, mas suas vozes de oração abriram as portas da prisão. Deus ainda faz isso hoje. Oração liberta, cura, transforma. Não subestime o poder de uma oração feita com fé e perseverança. As cadeias podem ser medos, vícios, traumas, mas Deus tem poder para libertar completamente. Oração é a chave que abre portas que ninguém mais pode abrir. E para finalizar, a parte 10, oração intercessora. Jó 42, versículo 10, diz: Quando Jó orava por seus amigos, o Senhor o restaurou. Quando oramos pelos outros, Deus também nos abençoa. A oração intercessora é um ato de amor. Quando tiramos o foco de nós mesmos e intercedemos por nossos irmãos, nossas famílias, nossa nação, abrimos espaço para o mover de Deus em várias áreas. Deus se agrada quando nos importamos com o próximo e enquanto oramos por eles, Ele cuida de nós. A intercessão é uma semente que gera frutos de bênção para todos. Interceder é um ato de empatia e compaixão quando nos colocamos na brecha por alguém. Estamos praticando o coração de Cristo. Amém? Irmãos, espero que vocês tenham recebido esta mensagem. A oração, ela é a chave da vitória. Nós temos que sempre orar, sempre estar em constante oração, perseverante em oração. Por isso que eu peço para vocês venham compartilhar este vídeo. Que se alguém está precisando de ouvir estas palavras, que você encaminhe para ela. Nós estaremos orando por vocês, intercedendo por vocês, porque a oração, ela é a chave da vitória. Amém?